Então, vamos dar início à última tertúlia da Sociedade Materiana antes de ir de férias. É com muito prazer que aqui estamos e com uma audiência tão numerosa e também em casa para quem nos acompanha remotamente. Este ano, em virtude dos 90 anos que o Dr. Paiva vai cumprir este ano, temos tido aqui temáticas à volta da atividade muito profícua do Dr. Paiva. E uma das coisas que nos lembramos foi, dada a sua colaboração com a Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Filosofia, ao longo de muitos anos, trazer o testemunho desses professores. Eu tenho o prazer de conhecer-lo há já alguns anos, que é o atual presidente da APPBG, conheci anteriores presidentes também, eu conheci os representantes anteriores àqueles que eu conhecia, mas que faço. Ainda bem que estão aqui para partilhar as vossas experiências com o Dr. Paiva, que seguramente foram muito divertidas e algumas aventuras que vão partilhar connosco ao longo destes anos de formação que tiveram com ele, não só em Portugal, como também no estrangeiro, e por isso passo a palavra aqui ao Adão para contar o que é dizer. Posso ficar sentado ou Como quiser. Ora, só para aqui a questão do Zoom. Vais mostrar a partilhar aqui, não é? Sim. Exatamente. Ora, fazer partilha. Ok. Lá em casa já estão a ver o que é que está a ser partilhado? Sim? Façam-me um. A Augusta está lá de prontidão. Sim, Ora, boa tarde a todos. Eu estou super nervoso, é a minha primeira vez, não é? Por isso, é um grande prazer, antes de mais, estar aqui para falar do professor Jorge Paiva, agradecer o convite à Sociedade Portuguesa, quer na figura do Joaquim, quer. Onde está? Está lá o senhor. Lá atrás. Ok, prazer, não conheci ainda. Ainda mais ser a responsabilidade de encerrar este ciclo de tertúlias. Antes de férias. Ok. Ora, eu começaria, antes de mais, por justificar o título desta apresentação, desta tertúlia. Jorge Paiva, o Homem Verde, ou Para Além do Homem Verde. Isto porquê? Porque é que foi essa a sugestão? Quando pensamos no professor Jorge Paiva, pensa-se logo no ambientalista, e o ambientalista global, porque não é só em Portugal, o contrário. E então, foi nessa perspectiva, mas foi numa outra perspectiva, porque em 2019 ou 2020 eu tinha-lhe lançado um desafio, mas ele não aceitou, porque tem muito mal feitio, como toda a gente sabe, que era de criar um documento, que poderia ser um livro, chamado exatamente Jorge Paiva, o Homem Verde. Porque, de certeza, que todos aqueles que estão aqui, que estão em casa, partilhariam desse desejo, dessa vontade de poder ter acesso a determinadas situações que vão muito além do trabalho de Jorge Paiva como cientista e como divulgador de ciência e como ambientalista. Então, esse projeto de livro, chamado então Jorge Paiva, Homem Verde, tinha 4 capítulos que iam desde o Jorge Paiva, um entre muitos, porque alguns de vocês devem saber, o professor Jorge Paiva nasceu no seio de uma família grande. E tem ligações também ao Minho, que é uma zona espetacular, não é? Não fosse o do Minho também, não é? E depois avançava pelo Jorge Paiva também como aluno universitário, depois a sua carreira científica académica, e depois terminava com o muito para fazer. Que é exatamente aquilo que eu penso quando estou com o professor Paiva e jantamos frequentemente, e ele dá-me esse prazer, e é pensar o que é que ainda está para fazer na cabeça dele. E uma das coisas que eu gostava que ele gostaria de ter realizado era uma viagem a Angola que tínhamos projetado em 2020, estava tudo organizado, e infelizmente, por via daquilo que toda a gente conhece e sabe que aconteceu, não foi concretizado. E essa viagem tinha sido proposta exatamente pelo professor Paiva
E a PPBG perguntou-lhe exatamente isso. Qual é que era a viagem que gostaria de fazer agora? Na altura eu parti com uma proposta indecente, que era a Costa Rica. Mas o professor na altura disse, não, Angola é que deveria ser. E estava tudo organizado, com a colaboração também do sobrinho, e infelizmente então foi cancelado. E desde lá até agora não houve a possibilidade de repetir. Então, justificada este nome para esta tertúlia, depois, entretanto, também saiu um livro de homenagem ao professor Paiva com os textos, toda a gente também deve ter acesso, que também vai buscar o nome, ao meu ver, por isso já não se descola dele. Mas continuaria então, passando para aquilo que diz respeito à relação do professor Jorge Paiva com a PPBG em concreto. E então, como isto era uma tarefa muito árdua para mim apenas, eu socorri-me de dois amigos e ex-presidentes da PPBG para também se juntarem a este painel. Então, gostava de chamar a Isabel Cunha para aqui para o meu lado e o Aires Alexandre também. Isabel Cunha foi a segunda presidente da PPBG e o Aires foi a seguir? Sim. A terceira, exatamente. Então, se fizessem favor, juntavam-se aqui. Talvez estou aqui por causa do cabo e a Isabel aqui, está bem? Graças a Deus eu não preparei nada. Até Sem rede, sem rede. este senhor deu muito poucas informações do que é que queria de mim. Vou ficar em pé, está sentado. Eu vou não ficar em pé, mas eu realmente gosto de estar sentado. E falo melhor de pé, largo o negócio. E o que eu queria aqui acentuar neste dia é que a PPBG nasceu de uma ideia de um grupo de orientadores de estágio que se reuniam todos os anos, por 3 vezes em Lisboa, em reuniões obrigatórias, e nós tínhamos pena de irmos fazer formação. Algumas dessas formações muito interessantes iam ser estendidas a todos os professores. É que se nós arranjássemos uma associação e que se fizessem congressos, ações de formação, etc., etc., íamos levar a todos os professores aquilo que nos era dado àquele grupo, que era só dos orientadores de estágio. Houve umas pessoas que agarraram aquilo com uma certa animação e foi assim que acabou por ser muitas peripécias, que eu não vou agora explicar por causa do seu complexo. Mas nasceu a associação e depois pensámos num presidente que era o professor Misacho, mas ele disse, pelo amor de Deus, deixem-me, ele não gostava muito de nós, estava-se muito bem com isto, porque eu não tenho de pagar para essas coisas. E eu, assim, desolada, porque não sabia quem havia de pôr à frente da associação, os meus colegas, porque viram as delegações regionais, cada um deles com presidente. Eu era daqui, havia a Atleta em Lisboa, havia Caldo. Em cada sítio era Lisboa, Porto, Coimbra e depois, mais tarde, em Braga. E não foi, não estou enganado, é assim que está direito. E então nós queríamos um presidente nacional, mas quem? E como o professor Luís acha disse que nem pensei nisso um dia. Eu vou falar que começou Portugal, não tenho da minha tristeza, e ele disse, eu conheço uma pessoa mesmo ao praia, vocês não devem buscar um professor universitário, vocês não têm vagar. Vão buscar um colega vosso. E indicou o Francisco Ferreira, que foi o nosso primeiro presidente da associação. Infelizmente, o Francisco Ferreira, também passado algum tempo, disse, eu sou tão preguiçoso, até me casei com a minha vizinha do lado. Não tem jeito nenhum para estas coisas, não saber. Feito você,
ele deu a ideia, aquilo pegou entre os outros, e pronto, foi assim que apareceu a segunda presidente da associação. E nesses primeiros tempos da associação, o saber, a disponibilidade, a amizade deste senhor que eu tenho aqui na frente, para com a associação, foi absolutamente fenomenal. Aliás, não só dele, do professor Portugal, do professor Soares, e realmente também pegaram a dizer, vamos dar um impulso que isto há de vir. E agora aqui eu tenho que fazer uma ressalva que nunca fiz em público, não vou fazer aqui. É que, há uns anos, deste convívio com estas pessoas ilustres, apareceu aquela ideia da formação obrigatória dos professores. Pago, abrir centros de formação, não sei quê, não sei quantos mil. E parecendo que não, estragou por completo o espírito com que as pessoas iam à formação. Enquanto nós tínhamos aqueles anfiteatros cheios com 500 e 1000, chegámos a ter em Lisboa uns, outros aqui e outros no Porto, em que as pessoas vinham, pagavam para lá estarem, pagavam bem, e vinham dos mais diversos sítios. Assim que aquilo se tornou obrigatório, passou a ser obrigatório. Tinham que ir, quer quisessem, quer não. E não deixou de haver falta de cuidadores. Agora eram pagos, porque antes disso eram graciosamente professores que ajudavam sem levarem muito estado. Depois disso, eram pessoas que me apresentavam contas até do número de folhas de papel que tinham para prepararem a fornecer. Mas recebi telefonema de uma colega que me perguntou assim, desculpe a linguagem, por favor, mas é textual. Olha, Isabel, não tens aí uma merda qualquer para que valha um crédito? Eu disse, essas coisas na associação não existem. Mas fiquei a pensar, este espírito não era para chamar pessoas craveira do professor Chava Paz, do professor Portugal, do professor Soares, do Carlos Faro, os outros tinham sido os nossos impulsionadores. E eu acho que o professor Paiva pensou que o que eu tinha postulado. E, pelo contrário, eu tinha muita consideração por ele. Sabia que ele tinha uma vida tão ocupada, porque eu vinha de vez em quando ao Botânico para falar com ele, e dizia: está na Inglaterra, mas está em São Tomé, está. E eu dizia: Nossa Senhora. E eu, a partir dessa altura, disse: Claro, já não há falta de formadores. Todos querem ser formadores. Estas pessoas que eu considero tanto, não vou voltar a incomodá-las. Claro, se houver um passeio que se faça e que a gente quer vir connosco. Pois. Agora, pedir, venha fazer uma conferência ou isto ou aquilo, aquilo, deixem-se estar. Eles merecem isso. De qualquer maneira, porque se calhar o professor Portugal também pensou o mesmo que o que eu tinha postulado quando aquilo passou a ser pago. Eu aqui publicamente peço desculpa, porque a intenção foi exatamente o inverso. Foi mostrar-lhe a minha estima, a minha consideração e o reconhecimento do valor e do trabalho que a pessoa fazia. Quero, em meu nome pessoal e da associação, agradecer
muito tudo aquilo que fez para aumentar o nosso conhecimento e pela amizade que sempre nos consta. Eu sabia que este início ia ser excelente, não pensei que fosse tão excelente como acabou de ser, não é? Ora, e então, seguindo a cronologia, ah, dos dirigentes da associação, eu daria agora também a voz ao professor Aires Alexandre, colega e amigo, claro, para agora também fazer a sua intervenção. É para aqui. Está bom assim, não está? É por ali que vem é ali que vai a imagem. E o som também. Então, boa tarde. Cumprimento de modo muito especial o meu mestre, o meu grande amigo, o Jorge Paiva, e todos os colegas que estão aqui presentes e os que estão a assistir também a esta tertúlia. Preciso já, no princípio, de esclarecer que não venho contar episódios particularmente divertidos, não porque o professor Paiva não tenha bom humor, é uma pessoa muito bem-humorada, mas porque a minha memória já não colabora comigo e já não me lembro de algum episódio verdadeiramente jocoso e divertido, que houve certamente. E assim, venho conduzir aqui o meu testemunho para aquilo onde eu me sinto mais à vontade. Pronto, eu sucedi à doutora Isabel na direção da associação. Não foi fácil. E do meu testemunho como amigo do professor Jorge Paiva, interessa-me aqui destacar aquilo que mais me marcou e que e até aproveitando a oportunidade de publicamente dizer estas coisas e a dizê-las é de facto enquanto nós temos a oportunidade, destacar três atributos que eu considero muito importantes e inigualáveis no professor Jorge Paiva. Eu diria, e chamaria a cada atributo, e ao primeiro, o professor emotivo. Todos nós sabemos que quando gostamos particularmente de uma coisa, passamos a ter um discurso com mais emoção. Ainda este ano, no editorial do boletim da associação, eu reconheci que tive até agora na minha vida dois professores que foram particularmente emotivos e que por isso mesmo me marcaram. Mas o primeiro, e portanto, meus professores mesmo, meus professores, foi o meu professor de português no 11º ano na Escola Lombardo, o professor José Manuel Melo, que infelizmente já partiu, e o professor Jorge Paiva, depois mais tarde, aqui na universidade. Professores emotivos são aqueles que vivem de uma forma particularmente intensa e que não têm problemas em exprimir toda essa intensidade. São pessoas que, durante uma aula, durante uma apresentação, vibram de uma forma muito especial, com uma alegria, com uma variação de intensidade de voz, de expressão facial, toda uma riqueza sensorial que é um espetáculo de seguir. Estes dois professores, o professor João Manuel e o professor Jorge Paiva, para mim, marcaram muito e são pessoas verdadeiramente emotivas. Pessoas verdadeiramente emotivos transmitem de uma forma muito intensa aquilo que gostam. E eu penso que para os professores é muito importante nós transmitirmos aos nossos alunos gostamos e como gostamos de coisas. Os alunos, penso eu, gostam de ver a emoção com que nós gostamos das coisas que estamos a ensinar. O professor Jorge Paiva é, na verdade, exímio na arte da emoção.
Eu podia acrescentar um terceiro. Não foi meu professor, vinha conhecê-lo mais tarde, até na associação, o professor Augusto Cardoso, que era também exímio na arte da emoção e de cativar pelo descrição. Professores emotivos são professores que têm uma força persuasiva no melhor sentido da palavra, de encaminhar os alunos e de atrair os alunos para a questão a ensinar. Professor Jorge Paiva, isto é muito importante e desta maneira tem sido um promotor da nossa classe docente, um promotor inextinguível pela parte emotiva da sua ação. Depois, o professor pedagogo, que parece uma redundância. Claro, os professores são pedagogos. Mas o professor Jorge Paiva tem aqui aspectos também muito especiais. Professores gostam, e os professores da área das ciências gostam particularmente das analogias, das comparações. O professor Jorge Paiva leva isto a uma dimensão que é difícil de ultrapassar. Querem exemplos? Por isso eu tenho aqui alguns, para não me esquecer. A anatomia e a fisiologia entre as plantas e os animais, uma publicação que o professor Jorge Paiva fez em 2021 no Público, 5 artigos deliciosos que eu apanhei. Tem coisas absolutamente espantosas. Quem é que se lembraria de comparar a vascularização de animais e de plantas com a longevidade? No nível um bocadinho mais elementar, a organização do corpo dos animais e das plantas. Agora, atenção, que isto agora vai aquecer. Tente a região cúbica dos animais e o periântio das plantas. As anteras, as plantas e os testículos dos animais. O polínico e o pênis. O ovário dos animais e o óvulo das plantas. O pistilo das plantas e o útero dos animais. Aqui é melhor parar por aí. Resvala. A facilidade com que o Jorge Paiva faz analogias depois muitas vezes evoluem para analogias serem conversas mais finas, é fantástico. Portanto, a analogia, o ver a analogia e o uso, o professor Jorge Paiva faz a analogia, é espetacular. Depois, a transversalidade do saber. O professor Jorge Paiva navega com a maior das facilidades, obviamente na biologia, mas vai para a geologia, vai para a geografia, vai para a química. O professor Jorge Paiva teve uma formação académica da química muito sólida e ele vai estar ali engenho da química. Mas a história, ele mergulha na história. Na literatura, tenho aqui a gastronomia, na etnografia, na antropologia. A pessoa não repara, abarca isto. Já agora, na literatura, em Moçambique, em 2011, tivemos o privilégio de assistir a uma conversa à noite, um dos dias em que estivemos em Pemba, uma palestra sobre a flora na obra de Camões, que é absolutamente espantosa. Mas também é possível encontrar referências dos artigos do professor Jorge Paiva, por exemplo, a Freira de Castro, e tantos outros. Tanto a transversalidade do saber atinge no professor Jorge Paiva também uma dimensão fantástica. A universalidade do saber. O professor Jorge Paiva delira tanto com uma sequoia de 80 metros, como com uma plantinha minúscula que ele segura nos dentes. E isto é deslumbrante. E, naturalmente,
já aqui dissemos também, a parte ambientalista, consciência ecológica. O professor Barfalha tem, como sabem, publicações muito abundantes. Eu recordo aqui algumas, e as mais recentes, esteve muito, mas vou dizer, encontrei aqui artigos sobre os pardais já não pernoitam no Jardim da Sereia. Isto é muito recente, é de 16 de julho, há uns dias atrás, no Campeão das Províncias. Outro, a dendrofobia, uma patologia autárquica, de 16 de abril deste ano. A floresta, a água e sobrevivência, que saiu em junho. A Serra da Estrela, o Ovado e biodiversidade, também saiu em julho, neste caso, o ano passado. Por aí fora. Pessoas aos pais vão estarem na vanguarda da divulgação, de chamar a atenção para os problemas ambientais de forma muito ligada, muito intensa, com a emoção que nós conhecemos. Professor Jorge, eu arriscaria dizer que eu sei que o professor Jorge não gosta particularmente das redes sociais, mas usando a terminologia mais atual e no melhor sentido da palavra, se o professor Jorge Paiva agora fosse um utilizador das redes sociais com muita frequência, seria aquilo que se diz atualmente um digital influencer. E tem tudo para desempenhar este papel com um grande sucesso. E, finalmente, destes três atributos, o professor emotivo, o professor pedagogo, o professor no campo. Os professores desta área científica gostam de extravasar as aulas e ir para o campo. Que o professor já faz isso. Tem feito isso ao longo de dezenas de anos, sempre com muito êxito. Eu recordo, eu não serei certamente das pessoas que já viajou mais com o professor Jorge Paiva, pessoas que tiveram esse privilégio. Eu acompanhei o professor Jorge Paiva pelo menos em 3 visitas ao Jerez, logo no segundo ano, ou no terceiro ano ainda do curso de faculdade, em 1982, 83, 3 anos. Deve lembrar-se também disso. Abalámos aqui uma carrinha Peugeot que o banco tinha, muito velhinha, de 7 lugares, fomos para o Jerez. Uma viagem inesquecível. Inesquecível também porque num desses dias da viagem, até o Sr. Jorge Paiva é uma adepto das caminhadas, mas são caminhadas e caminhadas. Porque nesse dia fomos da Portela do Homem até lá acima há uma antena da televisão, qualquer coisa que já não me lembro como é que se chamava. Claro, felizes e contentes que estávamos com o professor Jorge Paiva. Pois, que hora é que no final do dia, quanto é que andámos? 30 quilómetros. Sim. Mas sou E mais tarde, muito mais tarde, em Moçambique, agora em 2011, que eu tive o privilégio de poder participar exatamente, nessa visita. Ainda andámos em Pemba para visitar os mangais. Foi para mim uma experiência inolvidável. Os mangais que eu não conhecia. Andámos 20 quilómetros a pé. Portanto, todos aos pais está desculpado. Eu andaria consigo mais de centenas de quilómetros para ouvir, para aprender consigo. E quero aproveitar e vou terminar para lhe agradecer o enorme impulso que tem dado nestes anos todos à carreira docente, porque é um promotor dos professores ao mais alto nível, e por toda a alegria que nos tem proporcionado, e a defesa desta casa, que é única, que é nossa,
a lutar por uma terra melhor, por uma vida melhor. Obrigado, Sr. Jorge. Ora, eu tinha pedido ao nosso ilustre homenageado para sentar aqui também. Lá está. Às vezes não é fácil, porque a ideia era irmos trocando algumas situações, tal como fazemos quando estamos a jantar. Só que lá está, dada a escusa, eu vou usar estas imagens que eu selecionei para contar um bocadinho de episódios, quer meus, quer depois também da própria associação. Então, como o Laio estava a dizer, esta é exatamente a imagem da primeira vez que o professor falou sobre as plantas em Camões. E ele deu-nos a honra de nos fazer essa apresentação em Moçambique, numa noite, como costuma ver, de uma forma muito informal. E ele diz, as coisas, um bocadinho, não tem importância nenhuma. E então, lá ficámos uma boa parte da noite a escutá-lo com todo o prazer, né? Nesta noite também houve sessão de massagens, porque dadas as caminhadas, etc., a malta estava um bocado estragadita e tal, houve o direito a massagem. Ora, então, deixem-me saber se eu ponho isto no formato que eu quero. E eu vou continuar por Moçambique. É que não está a chegar a casa, é isso? Pois, anteriormente estava. Sim, isso, sim, é isso. Continuando em Moçambique, quando chegamos a Moçambique, organizou a viagem com. Antes de continuar, e peço desculpa, professor Redelo, também foi convidada a Matilde Zenha, que foi presidente da associação durante vários anos, só que por questões pessoais ela não pôde estar, mas enviou, claro, um beijinho ao professor Pai. Também era para estar a Pilar Carreiro, nesta altura é vice-presidente da PPBG, mas que já conhece o professor Paiva desde há muitos anos, quer por via da associação, quer pelas relações pessoais que mantiveram sempre ao longo destes anos. E também por questões de trabalho, alguém tem que fazer turmas nas escolas, e então ela não pôde vir e também pediu desculpa por isso e também envia um grande beijinho. Então, voltando a Moçambique, aquilo que vocês estão a ver aqui é uma carrinha de caixa aberta, uma pick-up carregada de mochilas, porque quando eu me inscrevi nesta ação como associado e não como membro da APPBG, sabendo que era o professor Paiva que ia fazer, orientar essa formação em Moçambique, eu também perguntei à Matilde se seria possível levar assim, umas coisas para aqueles meninos, etc., porque isto foi em 2011, não foi? E em 2013 eu tinha estado em Moçambique numa missão em Lixinga, uma freirinha que eu estava sempre a gozar, porque achava que eu ia para padre ou qualquer coisa assim, e fico viado. Então eu pedi para que cada pessoa que fosse na viagem pudesse levar uma mochila. Então, na altura, contactei a TAP e a TAP atribuiu-nos 5 quilos por pessoa. Num grupo de cerca de 40, talvez, devia ser mais ou menos isso, eram os quilos valentes de materiais que foram para Moçambique, para aqueles meninos de Lixinga. Mas quando falei com o professor, claro que ele aceitou, isto é, viu logo isso com bons olhos, porque é uma das partes que, em todas as formações que fizemos, Santo Tomé, Moçambique, esta parte esteve sempre presente. Em Santo Tomé, por exemplo, também cada pessoa levou materiais e houve um dia que foi dedicado a visitarmos uma escolinha onde os materiais foram entregues por iniciativa do professor Paiva. Por isso há sempre este lado do Jorge Paiva, humanista, presente na sua atividade, que é importante realçar também, obviamente. Ora, digam-me só, eu estou a tentar passar a imagem, mas ela não vai, é isso? Se entrar na janela da imagem. Na janela? Não, desculpa, da imagem é que é? Sim, já levei. E depois clicar no vídeo. Não. Agora já visou. Ok. Bom, esta era então a situação, as várias mochilas. Quando chegamos a Moçambique, era suposto visitarmos o Kruger, na África do Sul. Só que levaram-nos a ver um lugar um bocado manhoso. Foi a parte de fora. Claro que isto levou logo assim uma certa
uma certa azia no professor, então no dia a seguir lá fomos visitar o verdadeiro Kruger. Então deve imaginar que para mim foi uma experiência inesquecível. Nesta altura devia estar a pensar onde é que eu me fui meter, não é? Com este ar assim pensador que eu ia na parte de trás. E de facto, para mim, foi uma experiência fantástica porque não vimos um elefante, mas vimos uma manada com 3 elefantes. E a sério, para um miúdo, isto foi em 2011, por isso há 12 anos. Isso nessa altura eu tinha 20 anos, mais coisa menos coisa. Por isso, para um minhoto que nunca imaginou que um dia ia estar em África nem ia ver elefantes, isto foi um dia que eu nunca mais esqueço. Esta imagem já é em Pemba, flores, plantas, toda a gente concentrada. E Pemba foi mais um sítio paradisíaco que nós pudemos visitar por obra também do professor. Lá está. Estes grupos de pessoas que foram ver estes locais poderiam ir a Moçambique? Poderiam, talvez. Mas iriam visitar estes locais e ver estes aspectos? Nunca. Por isso é um privilégio enorme poder ter partilhado destas viagens, destas experiências com esse personagem, sem dúvida. Às vezes também é para aranhas. E coisas assim com aspectos escolhidos. Na altura ainda não tinha inventado óculos com os limpa-vidros, mas não sei porquê, mas estes objetos. Ora, isto é na Lagoa Amélia. É, não é? É, por isso esta está deslocada, não é Moçambique, é Santo Tomé. Em 2010, Santo Tomé, Lagoa Amélia. Caminhar sobre as águas. Por isso, alguém estava ali na Lagoa Amélia a caminhar sobre as águas sem se afundar. Foi outra coisa fantástica, não é? Quando eu percebi que aquilo era uma lagoa, mas que nós não vimos sequer água, quer dizer, nós não temos nada semelhante. No momento em que o avião parou e abriu a porta no aeroporto, o bafo que entrou foi tal que a câmara fotográfica ficou sem poder fotografar durante cerca de uma hora. Embaciou as lentes todas. Por isso, até desembaciar foi cerca de uma hora. Por isso, uma novidade para mim, quer dizer, onde é que eu tinha estado? Em Espanha, em França. Quando cheguei lá e tive aquela sensação, foi assim uma coisa do outro mundo. Bom, então vamos entrar aqui nas partes mais do que o Aires estava a dizer. Isto é em Pemba, não é? Por isso, quando fomos visitar Mangal, não sei o que é que estavam a fazer às calças do professor, mas era para tirá-las certamente e ficarem calçadas. Bom, nós caminhamos pela manhã, talvez 5 da manhã, que já era de dia, fizemos uma caminhada na praia e no regresso ao local onde estávamos instalados, fomos dar um mergulho para pescar. Foi a primeira vez que eu entrei na água a dizer, vou sair que esta água está muito quente. Eu sou como os corais, gosto de águas quentinhas. Mas naquele sítio eu queria pescar e a água estava mais quente cá fora. Isso às 5 da manhã, em Pemba, a tomar um banho numa água super quente, aquilo até foi desagradável. Mas lá está, mais uma experiência que eu não me esqueço. O Rui Simões, que é também um elemento da PPBG desde há muitos anos, aqui com o professor Paiva, a Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, certo? Professor? Maputo. Aqui é o Jorge Paiva Copião, né? Que basta respeitar na coisa com a Argentina. E lá está. Esta então é aquela noite em que foi apresentada aquela texto que o professor, entretanto, já peço desculpa, vou só mudar aqui, vou mudar de pasta e vou mudar para uma parte que eu acho fundamental. É a parte do Jorge Paiva nas escolas. Ao bocado ao almoço, eu perguntava-lhe quantas escolas é que já tinha visitado. Peço desculpa, isto já está partilhado, já tinha estado. Eu, há pouco, ao almoço, perguntava-lhe quantas escolas é que já visitou no sentido de falar, de estar com os alunos e com os professores para fazer educação, divulgação ambiental. Quantas é que foram, professor? Palestras, em geral. 2.500, mais 2.500 palestras em escolas e coisas semelhantes.
Por isso, se multiplicarmos isso pelo número de alunos e de professores a quem as palestras... Salvar aí uma coisa. Hum, É que sem o Estado, vai carregar. eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá, sabe porquê? Porque quando estávamos a almoçar, eu saí antes do final do almoço, porque em seguida íamos chegar familiares do seu pai. E eu levantei-me e fui pagar o meu almoço. E ele deve estar chateado comigo. Não, o meu. Porque quando eu me levantei, ele disse: vá-se embora. Sabe o que é que isso quer dizer, não sabe? Só que eu, só para contrariar, perdi o meu almoço. E sei que ele deve estar ali. Quando... Não, mas eu estou a brincar com isto, mas é um aspecto que eu realço. Já aconteceu, por exemplo, eu vir de Mar de Canaveses a Coimbra e de ir de Coimbra a Mar de Canaveses no mesmo dia e depois regressar para o professor ir lá fazer uma palestra. Porquê? Primeiro, porque ele merece. Segundo, porque eu gostaria mesmo que os meus alunos de Mar de Canaveses, lá no norte, mais para o interior, pudessem usufruir da presença do professor e da mensagem dele. Por isso foram 170 vezes 3 quilómetros, ainda são umas centenas. Mas, quando organizámos essa palestra, o diretor disse logo: então, mas depois diz-nos quanto é, porque o senhor vem cá, etc. Tu nem lhe falas mesmo, porque senão vai dar sentido. Isso, de facto, é qualquer coisa que é extraordinário, porque tomarmos estas visitas, estas palestras todas, e se tentássemos contabilizar isso, então a ver o valor que isso daria, não é? Mas isso tem a ver com um aspecto da personalidade do professor Jorge Paiva que eu admiro imenso, que é talvez aquela parte que eu mais admiro. E é uma pessoa com este passado. Nunca se ter vergado, digamos assim, a determinadas situações, porque seria muito fácil, através de convites desta ou daquela personalidade, ter, por exemplo, encarreirado pela política ou qualquer coisa assim, como vemos muitos ambientalistas de várias associações ambientalistas que entraram. Mas tudo isso acaba por representar depois no final um preço. E de facto, ao longo de todos estes anos, o professor Jorge Paiva manteve sempre uma linha de atuação muito reta, com isso também criando algumas inimizades. Os presidentes de Câmara não gostam muito dele, mas isso revela de facto a retidão e o caráter granítico, como eu costumo dizer, do professor Paiva. E isso, para mim, sem dúvida, é a principal característica dele. Continuando com outras imagens, estes são os meus alunos do Mar de Canaveses. Às vezes nós, professores, temos aquela sensação de como é que os alunos vão reagir ao nosso convidado. Para nós, o convidado é fantástico, mas nem sempre para eles é assim também. Então, a capacidade do professor atrair, aquela capacidade magnética de atrair os alunos para as suas palestras, para as suas apresentações é fantástica. E depois, no final, eles próprios vêm perguntar: mas quem é aquele senhor e o que é que ele faz? Ou seja, isto é aquele exemplo que todos nós gostamos de ver os nossos alunos a querer seguir. E certamente, tal como o Aires já referiu há bocado, como aluno, para estes alunos, para alguns destes alunos, certamente, aquele dia foi inesquecível e às tantas marcou um ponto de viragem no seu futuro, no seu destino. E a melhor coisa que nos pode acontecer como professores é sentirmos exatamente que, de alguma forma, conseguimos fazer com que pelo menos um dos nossos alunos, por via do nosso exemplo, quis seguir uma determinada direção por influência nossa. Não é? E eu penso que, nesse aspecto, muitos alunos seguiram determinadas vias por influência do professor Pai. No último jantar, a Lusitana em Tomar, a dada altura ele estava a falar e de repente disse: oh, não, desculpe lá, porque... Então o que é que tinha acontecido? Parece que havia uma menina, que era aluna, que queria ir para a Geologia, mas depois de o ter conhecido foi para a Biologia. Então ele estava-se a desculpar porque desviou uma aluna da Geologia e foi para a Biologia. Não lhe perdoou essa, mas pronto, tudo bem. Yeah. Ninguém já estava lá enganado. Mas é a professora do. Por isso foi por uma boa razão, está desculpado. Meu aluno estava no meio.
Eu falo, eu quero encontrar a pessoa que você ideal, e ela colocar esse ano um vou para a biologia. Vou para a biologia. E hoje é é a autoridade mundial da universidade. Uma luta desigual. Nem de propósito, o exame da primeira fase falava dessas situações. Olha, esta é uma imagem então do jantar lusitano, que é um marco também nestes últimos 20 e tal anos do dia a dia do professor Paiva, não é? Todos os anos em novembro, com aquela interrupção por causa da pandemia, obviamente, mas todos os anos, por alturas de novembro, em Tomar, o professor faz este jantar lusitano, que eu, a quem está aqui, que a maior parte certamente já participou, mas quem não participou, aconselho a participar, porque é mais uma experiência fantástica. Por isso, em novembro, jantar lusitano na Escola de Santa Maria do Olival, em Tomar, depois eu vou pedir à diretora que me pague pela publicidade. Não há nada. Há umas lebres, uns javalis e coisas assim, e umas bolotas assadas. Por isso fica já assim fica já aqui um. As alunas não desses anos, e reparem, porquê é que eu estou a mostrar isto? Porque por todo lado, por onde o professor passa, vai deixando um rastro. E esse rastro faz com que as pessoas se lembrem dele a partir desse momento. E esse foi um dos anos em que eu participei no Jantar Lusitano, em que fizeram uma homenagem muito bonita. Os alunos, com os professores de educação visual, construíram um conjunto de cubos e, à medida que faziam a sua dança, a sua apresentação musical, etc., foram construindo a imagem do professor com vários cubos que estavam lá no chão, mas que ninguém sabia o que é que ia sair dali, porque a cara estava voltada para baixo, a parte da cara, não é? Então, no final, deu uma coisa como aquela que está lá em cima, além de um quadro que também ofereceram. Isto para mostrar que, de facto, as pessoas, além de serem gratas, não esquecem a passagem do professor Paiva pelas suas vidas, sem dúvida. Há ainda aqui mais um ou outro aspecto. Oh, Joaquim, isto mais ou menos até que horas? Eu vou ver no bar. Então ainda temos hora e meia. Também às 8, não é, professor? Também às 8, não é? Olha, Afinal, eu tinha tempo. eu não vou abusar nem da vossa paciência. Mas queria ainda acrescentar aqui só mais algumas coisas, que é o seguinte. A primeira vez que eu conheci o professor Paiva não tinha nada a ver com a PPBG. Eu andava por outras paragens, era Santa Combadão. Então foi um curso de formação organizado pelo Centro de Formação lá da Escola de Santa Combadão, com a Morgado, Clara Morgado. Clara Morgado. Então fomos para o Gerês. E na altura eu não conhecia o professor, eu era geólogo, eu nunca tinha feito cadeiras com o professor, por isso não fazia ideia quem era o professor Jorge Paiva. Por isso, quando fui para o Gerês, com mais não sei quantos colegas de Santa Combadão, era um personagem engraçado. Depois começou a chamar pindéricas às colegas. Eu fiquei assim. Depois fomos para a Queda d'Água, para a Lagoa do Taiti. Ainda não tinha esse nome, mas veio a ser, não é? E queria tomar banho naquela altura do ano, na Queda d'Água do Taiti. Já é naturalmente gelado. Exatamente. Mas foi. E foram outras colegas também, corajosas. Eu não, eu sou coral, sou águas quentes. Por isso, e dali eu comecei a achar, isto também é engraçado. Nunca imaginei, passados estes anos, viria a ter o privilégio e o prazer de, tão frequentemente, poder estar na sua companhia e podermos trocar as conversas que trocamos nesses momentos, que é algo que me enriquece e que me deixa bastante orgulhoso, sem dúvida, de poder partilhar isso consigo, sério. Sem lamechices, mas de facto sinto-me felizardo por essa possibilidade. E o professor sabe exatamente isso. Então andávamos a ver. Esta foi a última vez que eu estive no Jerez. Com quem? O professor Jorge Paiva, em 2019. Por isso, 19 anos de intervalo entre uma ida e outra.
esta aqui de péssima memória para mim, porque este senhor quis levar a malta novamente à Calcedónia. Já lá tinha estado em 2000, à fenda da Calcedónia, né? E então, por infelicidade minha, fiz uma entorse enorme e vim de lá com o pé todo torcido por causa disso. Mas, mais uma vez, uma experiência fantástica com um grupo diferente. Agora sim, já estava na APPBG, na primeira situação não tinha nada a ver, mas os anos passaram, 19 anos, mas o interesse, a alegria do grupo e a alegria do professor, sempre as mesmas, não é? E é um destino em Portugal que o professor aprecia sobremaneira também, não é? O Jerez é especial, não é? Estava estragado por isso. Por isso é que eu pus esta árvore aqui também, não é? Não. Percebeu? Não é? Isto ainda vai sendo das poucas, não é? Depois, naqueles momentos mais informais, juntam-se assim uns personagens também, né? À volta do copo e do prato, não é? E dizem-se uns disparates que ajudam a animar o grupo. Eu não faço ideia o que é que me estava a dizer nesta altura, mas devia estar a falar do relógio de sol, não é? Não, essa é o relógio. D'água. Peço desculpa, relógio d'água. É o relógio controlar a regra. Ou sol. Muitos de vocês estão aqui, muitos de vocês estão aqui já visitaram também os Jerez, não é? Certo? Pouca gente conhece. Ahm, Comigo agora sim, um igual, feito por um técnico que se especialista da área real, fez o rating da área real, foi da técnico do juiz. uhum, E escreveu um livro de bom, certo? Terapeutas. Teras e homens. E muito dessas coisas do ser. E porquê? Porque ele fez muitas caminhadas a pé. E uma das caminhadas que fez a pé foi porque eu uma vez disse que queria ir em ferro perto ali, a uma terra, lá, chama Alto de Carvalhos. Porque os chips da Câmara dos Direitos não estavam ali, ele voltava. E do Alto mas vê-se, no bloco extremo, já consumo de Montaneira, numa rocha que parecem como uma coisa. Eu estava ali, Alto de Carvalhos, Cornos. só dá para trabalhar e não ser nada. Cornos de Barroso. Cornos de Barroso. Cornos de Barroso é outro. De Carris. Carris é o ponto mais alto do Jerez, né? Não? Pois é. Carris, ok. Ou seja, a antiga mina de Wolframio também, né? Eu digo outra vez o nome, peço desculpa. Feras e ano. Ora, continuando no Jerez, eu não percebi bem o que é que vocês estavam a fazer, não é? Depois deviam estar a apreciar qualquer coisa. Pedro Castanheira. Mas achei piada. Ora, e então, sobre a formação, gostaria só de fazer aqui um parênteses, que é o seguinte. O professor Paiva, nos últimos anos, com a APPBG, fez o curso de formação em Santo Tomé. No ano seguinte, Moçambique, ou seja, contextos diferentes. E depois, mais à frente um pouco, foi Islândia, 2 vezes. Ou seja, levou-nos desde o Equador até ao Polo Norte. Se percorremos metade da Terra, conhecendo aspectos desses vários contextos, com o professor Jorge Paiva. Não foi inocente, não é? Por isso tinha uma lógica. É como pena, vias que é com o sistema de materiais, até lá é como tentar. E ele vai, depois tira e segura o banho. Porque tem lá
muito antigas, já colonizadas, populadas, e lá mas ainda no início da restauração, isso era coisa antiga, e depois, são os ecossistemas na vertical, porque enquanto nós do da física, aliás, a minha filha também, bom, serviço lá, vamos ou não, vamos para a praga, depois a praga começa a diminuir, depois o bagunço, depois erva, depois o viga, os muros, tudo. Não, isto é na vertical. Porque a praga está cá em nós e devemos nos. Não, não. Ora, então, como eu estava a dizer, desde o Equador até ao Polo Norte, por isso aqui está a demonstração de que a malta esteve na linha do Equador, no Ilhéu das Rolas, em Santo Tomé. E como eu estava a dizer há bocado, nessas viagens houve sempre um dia ou uma parte, um dia em que o grupo vai visitar as escolas e passa ali algum tempo com os meninos das escolas e leva esses materiais. Eu vou levar quem estreita no guarda. Pensa no Equador. E a floresta equatoriana não é só a Amazônia. Existe um caminhão para sul. O Equador é em todos os continentes. Africano, asiático, da volta. Simplesmente na Amazônia não há plano, não é? E a floresta, pouco, limitada, antropicamente, Tem que ser para lá. são. Na Amazônia é muito difícil, é preciso fazer vigilância. E em São Tomé, como é na vertical, pode chegar, como vocês foram, até a Lagoa Neve, a 1400 metros, a partir dali, a problema está como sempre foi, sem implementar. Foi por isso que eu E muito bem escolhido, na minha opinião. Ora, esta era a altura do dia em que era após a caminhada, como estão a ver, o atleta ali, vestido a rigor, mais uma vez o grupo todo, por isso vejam que é um grupo grande, né? Deve andar à volta das 40 pessoas. Ahm, mais uma vez ali as questões, a escolinha, e eu queria chegar aqui a uma situação onde a água, o professor Jorge Paiva quer sempre entrar, não é? Seja frio ou seja quente. Chegamos aqui e o professor negociou ali um peixinho, depois assaram ali no local e comemos o peixe ali no local. Não é fácil. Exatamente, são estas pequenas pormenores que depois nós também lembramos, não é? Nesta lagoa, por acaso, nós íamos a falar e lá à frente estava um par de pessoas brancas, não é? Que se destacavam dos locais com um jipe parado. Por acaso tinha sido o meu caloiro da Engenharia Geológica que em Coimbra que tinha ido lá passar férias com a namorada nessa altura, né? E são aqueles episódios também que são engraçados. Lá está, o peixinho assado na hora, né? Não havia talheres, isso é à mão. A queda d'água da Boa Vista, não é? Boa Vista, não é? Não era. Não, não é esta. Ok? então. Uhum. Mas pronto, esta é a visão que o professor estava a falar há pouco, quando entramos na floresta densa lá em Santo Tomé, não é? É uma imagem característica. Por que é que eu pus esta fotografia? Essa foi a reação que os meus alunos têm sempre. É isso que às vezes faz a diferença. Uma coisa é nós estarmos a falar de um determinado assunto, irmos mostrar uma imagem da internet, ou um vídeo da internet, ou uma imagem do livro. Outra coisa é quando nós dizemos, olha, quando eu estive lá, era assim, assim, assim. E os alunos ficam maravilhados, porque é aquela coisa, é o exemplo, não é? Depois eu estive lá. E pá, também gostava de um dia lá ir. Porque era assim que eu via os meus professores. Lá está, como eu vos disse, eu nunca tive possibilidade de aspirar a viajar aquilo que eu já viajei. Até por isso me sinto agradecido à escola. Porque se não fosse a escola, eu não teria tido esta vida. E então, no dia em que eu mostrei isto numa aula do 8º ano, uma das alunas disse: Olha para aquele Palermo. E os outros ficaram assim a olhar. Eu, é mesmo, não é? É. Até que depois ela fez a reação da Anabela, começou.
O professor, por isso, essas são as reações que depois os alunos também não esquecem. Não é? Foi muito pior, eu sei. Ora, era uma folha de begónia, não é? Por isso nós mostramos as begónias aqui, elas são raquíticas e lá aquilo era enorme, não é? Tudo cresce mais. Foi aqui para real. Vocês não queriam aumentar. E eu, Que eu E foi, perdi, de repente, estava bem, de repente, uau. que eu perdi. Quando chegámos ao Ilhéu das Rolas, também tivemos uma surpresa, porque foi a altura da eclosão das tartarugas e eles tinham algumas para nós vermos elas a ir para o mar. E por isso foi mais um momento inesquecível também. A nadar junto com as tartarugas lá durante uns metros, depois elas lá foram à sua vida. Mas de facto foi mais um momento que foi preparado também para este senhor. E que lá está, que faz a diferença, não é? Qualquer turista não veria isto, não teria esta possibilidade. Bem, Roberto, mas o Santo Tomé, o que me lembra mais foi que realmente nós apanhámos a chuva lá em cima. E depois o caminho tornou-se escorregadio, que aquilo era só argila. E quando todos aflitos, porque era um bocado inclinado ao lado do caminho estreito, e nós a ver se não caímos lá abaixo. Eu cheguei à entrada, à saída, aliás, que até tem um portal, e pensei, "Ai, pronto." E nisto vir para trás, Talvez. estava o Rui Simões. Mas também é igualzinho. E diz, meu, planou na vida. Ai, horrível. Ele tinha que desde lá de 9. Não sei se repararam no pormenor, mas a bióloga disse que era argila. O geólogo disse que era lava. Não, a ver. Ora, e então, eu tenho aqui esta sequência de imagens para um aspecto muito simples. Quem já conhece sabe o que é, tudo bem. Mas quem não conhece, como eu não conhecia, fica assim. E foi uma das coisas que mais me chocou, chocar no sentido não de ficar escandalizado, mas me fazer pensar a diferença entre dois mundos. Quem apanha isto são miúdos. Os miúdos que vão depositar isto depois na fábrica, que depois vai transformar em cacau, que depois os miúdos no resto do mundo vão comer como chocolate. Mas aqueles miúdos que apanham isto nunca comeram talvez um chocolate. E quando eu trouxe as sementes já depois de preparadas e mostrei aos meus alunos, eles não faziam a mínima ideia do que é que aquilo era. Por isso, quem come chocolate não faz ideia do que é o cacau e semente de cacau. Quem colhe o cacau não faz ideia do que é o chocolate. E aquilo, na altura, deu-me assim um nó muito grande no cérebro. E cá estão algumas. Eu tinha algumas lá em casa que, entretanto, com o tempo foram-se deteriorando e deixei deste. Mas mostrava isso aos alunos, ficava sempre ali aquele. Comer antes que se estrague. E lá estão os miúdos, muitos deles, de certeza, certamente seriam daqueles que andavam lá a apanhar. E isto, professor, quer falar um bocadinho sobre? E embora! Por isso, o vinho de Palma, não é? O que o professor falava constantemente, e depois começamos a ver lá os locais a fazerem as subidas à. Ora, isto é a queda de um mito. Esta foto está aqui exatamente porque é a queda de um mito. Há a cidade que nunca dorme e havia o homem que nunca dorme. Mas afinal, durante as viagens, aproveita para passar pelas brasas, que é para depois voltar ao ritmo normal. Foi apanhado. E por falar em ser apanhado, posso mostrar aqui algumas fotografias, professor? Conforme, não é? Eu pus aqui uma pasta que se chama Extra. Posso mostrar? não vai mostrar a rua. Isso é Mas bom. eu não sei se quem lá está em casa ouviu, mas o professor não vai mostrar, não vai mostrar nu, mas também é uma história engraçada. Que a todo lado que chega. Ora, no Jerez, queria tomar banho nu na lagoa. Em Santo Tomé tomamos banho uns, à 1 da manhã.
E em Santo Tomé também, está aqui a demonstração. São Isto é no Ilhéu das Rolas. Então enganou toda a gente. Isto é em Santo Tomé, no Ilhéu das Rolas. Isto também há uma da manhã. Eu sei porque não me esqueço. Né? São aquelas coisas que eu acho mais engraçadas que uma pessoa veja sempre. coisas fantásticas de fazer. E pronto, e com isto eu encerro, porque de facto depois isto não. Eu não sei como é que é uma história de transformações em princípio o do meu pai. Eu acho que sim, tem cara, sim. Posso terminar? Queria dizer de facto é a excelência e a humildade. Humildade é aquilo que Bom, Maria, desculpa só, conseguem ouvir lá em casa se a Maria tiver falado ali? Não estava a ouvir Vocês bem. conseguem ouvir aí em casa a Maria falar? Façam um Muito sinal. baixinho. Muito baixinho. Maria, faz um favor. Olha, vem Não aqui. se ouve, não se ouve. Sério. Nem o Assim doutor toda a Paiva gente vê se ouve. Olha, estou aqui algumas pessoas que têm confiança. Pois, desculpa, pai, eu também não sabia. É a sociedade e a generosidade. Olha, professor, olha, estou muito preocupada nesta volta do projeto. Precisava fazer uma análise clínica ao meu ele está sempre disponível a ajudar. Ele está sempre presente nas nossas vidas quando precisamos. Portanto, é a humildade de conseguir estar num patamar de sabedoria. Ok, bom, para mim é um ídolo. E depois conseguir estar ao nosso nível também e partilhar connosco esta generosidade, que é o conhecimento, é o humanismo, o exemplo. Portanto, é maravilhoso. Então, eu vou só contar uma história. Uma vez, o professor foi à Mata da Bargaraça, também generosamente, com os alunos, e aquela cidade é muito estudiada. Tal como o Lado de Santo Tomé. Então, na Mata da Bargaraça, aquela serra. Uma bola da bem de E eu ia, ai, meu Deus, a pessoa cai, e o professor queria. Ficaram. E vão a correr quando eles chegaram ao fundo da descida que o professor fez, as pessoas já estavam levantadas. Portanto, o professor, eu fiquei petrificada. Os miúdos correndo para socorrer a professora. Mas quando eles chegaram, já estavam de pé. Isso é cair. Isso não sabe cair. Isso é cair. Ora bem, 80 e alguns anos, eu sei cair. É só proteger os óculos e a cara. Olha, mas Só está a cair. pegando naquilo que a Maria estava a dizer, a propósito da preocupação constante, É. um episódio pessoal que também está cá dentro. Alguns de vocês sabem qual é que é o meu enquadramento familiar, a minha companheira e os meus filhos. E assim que os problemas começaram na Ucrânia, no mesmo dia em que isso começou, recebi uma chamada de alguém a perguntar-me se estava tudo bem. A primeira pessoa que me ligou foi exatamente ele. Lembra-se disso? Polónia, invasão da Ucrânia. Por isso, são aquelas coisas, para ele pode ser até o normal, mas de facto o impacto que tem nas outras pessoas é grande. E aproveitando aquilo que estavas a dizer, de facto, esse foi um dia que eu também quase. Outra dúvida. Eu muitas vezes já dei ao professor. Deixo o professor junto ao mundo, onde fica. Ele nunca entra no prédio sem eu dar a volta à rotunda, entrar no carro de segurança e ir. Ele fica sempre à espera para ver que eu vou em segurança. É esse cuidado. Parte de gente, é exato, a parte de gente. Bom, está aqui mais para alguma coisa, senão vamos por encerrado esta tertúlia de férias.
Fica a promessa de voltarmos em setembro ou outubro com mais tertúlias, e sugeria que nos despedíssemos com um aplauso para Faça só uma coisa, professor, só um bocadinho. É que eles não ouvem lá em casa. Não é que não. Mas isso não é embora. Então, não tem passado, não sei. O artigo tinha uma. O artigo do público, a jornalista psicóloga disse que o artigo é para publicar. Tem um nome aqui: número, vida, morte. Dinheiro, vida e morte. E nesse artigo eu começo por dizer que somos iludidos. Quando se chega ao limiar da vida, estou no limiar da vida, olha-se para trás, se valeu a pena a atividade. Portanto, para mim, a atividade profissional, que é a atividade docente e científica, né? A docência penso que não inclui o mal. Sou eu que digo isto, sim, não é aqui. Na investigação científica, pronto. Muitas cenas, espécies novas, fui descobrindo. Na minha atividade, na atividade profissional da formação de produtores, eu vejo professores que vêm de cima, não só por aqui, mas é um tema mesmo, na equatorial também. Depois, digo que na minha atividade cívica, ambiental e cultural, sou completamente desenvolvido. Numa pessoa que é mais de 2.500 palestras. Os alunos ficam incentivados. Mas estamos numa sociedade consumista que bombardeia. Eu não digo bombardear a partir, não é? São tão massacrados com propaganda consumista quando chegam à universidade ou quando ou à sua atividade laboral depois da formação do Brasil, esqueceram tudo. Esqueceram tudo. E tornam-se muito fortes, que é habitual e não tem. Eu não sou bem qualidade. Mas estava a tentar um programa que me estou a não deixar na história. Então é que não dá. Foi uma desilusão de estudo. Porque o povo está muito mais sujo, muito mais suja, muito mais suja do que quando era mal. Estou desilusão, não. Não sou de, não estou de acordo. A sua vida valeu a pena. Semente ficou. Acho que todos nós que o conhecemos, olhamos para si e pensamos, uma vida preenchida, valeu a pena. O efeito, eu conheço. Estava à escuta, cheio de pensar. Somos sempre portal. Não imaginam o que é isso. Não sei o livro portal. Foi uma luta que não começou a ver. Nada. E ela disse, não, olha, lá fica um ou outro, pois é, uma porcentagem de 0,0. Não, são mais. acho que está à vista pela comunidade, que se trataram, valeu a pena e que atingiu muita gente. Só aquela aluna que ia para a geologia, para mim, já valeu a pena. Não, Há muito trabalho a fazer em Minas. isso sim. Fica para sessão, há de ser Eu não sei isso, a fazer uma vista de cada coisa. Com aqueles textos que o Alvo estava a falar. Eu não sei, não falou bem, não consigo com um lado. Tudo guarda, um livro com as O coletâneo. diz não. Textos. Ela não está em acredito, mas ela e o Putin. Vai sair outro também, mas eu não quero dizer, porque estamos a falar no céu. Vai sair outro também com textos, mas não, noutra, não no nem nenhum do mal.
Temos aqui mais uma intervenção, aqui da Paula. Eu sou rápida. Luizinha, chega mais aqui à frente, se faz favor, senão quem está lá em casa não ouve bem, a sério. E é ingrato para quem está a assistir e não conseguir ouvir, está bem? Chega mais cá, se faz favor. Eu queria só discordar um pouco, porque não podem ter essa desilusão, porque há tanta gente, quer já nas camadas mais jovens, seguem o professor Jorge Paiva, lá porque alguns políticos pensam só na parte economicista, mas não é isso que eu falamos. Queria só dizer rapidamente, eu nem sequer fui aluno do Dr. Jorge Paiva. Foi a primeira vez que saímos para fazer aquele herbario, nós tínhamos que fazer, portanto, isto nos anos 1000, portanto, a ver, nos anos 1971, 2, e conheci a primeira vez Jorge Paiva, nem sabia sequer que tinha ligações à lasanha e familiar, mas fiquei fascinada. E sabe muito bem que nunca mais. Das vezes conta é sem dar no alto. Não é um outro. Mas sou muito. É uma filha. Eu não penso. Não escola. Sempre no Dr. Jorge. Não sabe o que fez no interior das pessoas. Mesmo Não fora da sabe. escola. Espero Ajudou a formar que isso nasça. e acho que foi extraordinário. E ela se à marca da Margarida. Eu realmente tive muito orgulho, também sou do início da marca da Margarida, eu estava lá e as atividades todas são de louvar sempre. Muitas pessoas. Nós infelizmente não conseguimos ouvir quem está em casa que quer participar, eu entendo, mas não conseguimos, portanto aqui o equipamento não nos permite ouvir, mas imagino que também tenham muitas coisas para partilhar, só precisar de uma próxima oportunidade. E agora sim despedimos-nos com o aplauso do Dr. Padre.